A questão é como é que se mede esse impacto. O impacto na sociedade ou na comunidade é medido pela aceitação, o reconhecimento e apropriação daquilo que os atores fazem naquela comunidade e a possibilidade desses mesmos continuarem a fazer, mesmo sem aqueles que ajudaram a fazer. Sendo assim, precisamos aqui discutir os modelos que nós temos levado para a comunidade. Quando levamos um projeto para a comunidade, nós, de algum modo, vamos modernizar, vamos tentar modernizar, trazer novidades, inovar, etc. Muitas vezes isto acontece com modelos exógenos, que não são daquela cultura, daquele povo, precisam um tempo longo para aprendizagem e apropriação. E os nossos projetos, infelizmente, devido à demanda dos recursos, etc., são de 1 ano, são de 2 anos, que muitas vezes é um tempo bastante curto para influenciar a mudança. Como é que nós devemos fazer para que, de fato, as comunidades possam apropriar-se? É ali que devemos apostar na modernização usando modelos endógenos. Como é que as estruturas como os ritos de iniciação, os espaços de resolução de conflito na comunidade, as canções na comunidade e os outros elementos pilares culturais podem ser aproveitados para nós transmitirmos a mensagem dos direitos humanos, para a mensagem de educação sanitária, para a mensagem de educação ambiental, etc. Por aí. Como é que nós vamos usar as pessoas, os atores que estão lá para fazer melhor isto, que mesmo a nossa saída não possa influenciar para o fim daquilo que nós tentamos influenciar. É aqui que se chama a atenção para a necessidade de podermos olhar a questão da agenda de localização, a necessidade de potencializarmos mais os atores locais, porque eles, de forma criativa, podem fazer melhor na nossa comunidade, com a luz que nós trouxemos lá em nome do projeto que propusemos. E também, às vezes, usa-se os modelos híbridos, em que temos o exógeno e o endógeno, e ali as pessoas vão fazendo as coisas na própria comunidade. Este processo, mais uma vez sublinho, tem que ser um processo de comunicação, tem que ser um processo de aprendizagem, tem que ser um processo de apropriação e outros elementos de comunicação, de articulação, de liderança de comunicação. As parcerias... 3 minutos. Obrigado. As parcerias são-nos trazidas como uma forma de inovar para a visibilidade das nossas ações. E foi também bem explorado ontem em relação às parcerias. Colocou-se elementos aqui que eu gostaria de aflorar. São os buracos das parcerias. Muitas vezes as atuais parcerias não jogam bastante para o fortalecimento dos parceiros locais. O elitismo versus o conteúdo local. Parece-me haver várias sociedades civis, num contexto em que queremos ver uma sociedade civil vibrante, atuante, inclusiva. É preciso pensar-se melhor nos melhores modelos de parceria. Uma das questões que traria aqui é a questão dos fóruns provinciais. Não se justifica que num fórum provincial do NIASA, as outras organizações da sociedade civil que estejam lá, que não sejam do NIASA, não participem. Como é que nós vamos intermediar o diálogo com o governo? Estamos a falar de fóruns provinciais do NIASA ou fórum provincial no NIASA. Este elemento tem que ser pensado para aquilo que é o fortalecimento da única voz da sociedade civil como um intermediário válido para o nosso processo de transformação e mudança. Mais uma vez, isto requer força, coragem, visão dos líderes das organizações, porque a inovação torna as organizações mais eficientes, eficazes
e inclusivas. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao professor Adriano Novunga, também tem 10 minutos, tem a opção do pódio, como achar melhor. Bom dia a todas e a todos. Espero que estejam bem. Meu nome é Adriano Novunga. Não sei se conseguem me ouvir bem. Me foi atribuído um tema que é participação cidadã, creio, e mobilização da comunidade. Sei poucas coisas sobre esse tema, mas tenho algumas a dizer. E algumas destas coisas que vou dizer aqui têm que ver com as minhas observações nos últimos 20 anos. O primeiro aspecto que queria destacar aqui é que quando falamos em participação, essa ideia que todos gostamos de participação da comunidade, participação, essa ideia de participação não é abstrata, é uma ideia concreta. Amílcar Cabral, e todos conhecemos a Avenida Amílcar Cabral, diz o seguinte, que nenhuma mulher, nenhum homem sai de casa para ir participar no vazio, para ir participar por ideologia, para ir participar por ideias. Toda mulher, todo homem que sai de casa para ir participar, faz isso por coisas concretas, por um prato de comida para os seus filhos, por educação para os seus filhos, saúde para os seus filhos e o direito à esperança. Eu destaco essa parte do direito à esperança. E por que destaco essa ideia de direito à esperança? Porque é ela que faz com que homens e mulheres saiam de casa. Mas, novamente, a esperança não se funda no vazio. Se funda em coisas concretas. E nós, aqui reunidos hoje, sociedade civil, nosso congresso, para falar das comunidades. Vamos falar das comunidades. Deste Moçambique imenso, belo, mas imenso. É imenso Moçambique. E nós falamos de comunidades que estão lá longe, tão esquecidas, tão usadas, tão esquecidas e tão usadas. Usadas, não ousadas, usadas. E usadas por todos, pelos políticos, até pela sociedade civil. Falamos de comunidades como se fosse uma ideia abstrata. Lá tem homens e mulheres, crianças, em nome de quem falamos, mas que muitas das vezes nunca lá estivemos. Nunca falamos com essas pessoas para compreender o que é que elas querem de verdade, o que é que pensam. E são essas comunidades que queremos mobilizá-las para participar. Participar no vazio. Eu vou repetir, participar no vazio. E por que participar no vazio, meus amigos? Observem uma coisa. A estatística não sou eu. Ano passado, o que o Estado moçambicano coletava de receita o Estado moçambicano, 100%. Desses 70%, desses 100%, 73% ia para pagamento de salário aos funcionários públicos. 73% do que o Estado moçambicano coletava ia para pagamento de salários. 15% pagamento de dívida. Sobrava ali um 10% que se calhar só fica aqui em Maputo, não sei se chega a Gaza, não sei se chega a Inhambane, se chega a Manica, não sei se chega a Sofala, a Tete, não sei lá no Niassa se chega. Amigos, a ideia de comunidades é a ideia de direitos. É a ideia de direitos. Quando você tem um Estado como o nosso, que
da sua receita de 100%, 73% vai para pagamento de salários aos funcionários e agentes do Estado, mais 20% para serviço da dívida, e só sobra ali uns 3% que nem sei se chega a sair desta parte nobre da cidade de Maputo. Significa que esse Estado não existe para as comunidades. Esse Estado não existe para as comunidades. E nós falamos em mobilizar essas comunidades para participação. A participação é o quê? Mesmo no falecimento que a gente vai lá, espera no fim ir comer. Mas no falecimento, no fim, há de haver ali alguma comida. E nós estamos a mobilizar comunidades para o quê? Se não há nada. É para participação é o quê? Se não há nada para as comunidades. Não há nada para as comunidades. Escrevemos em muitos documentos, estratégias, para o quê? Estou-vos a perguntar, é para o quê? O que é que há para essas comunidades? Não há nada. Não há nada para elas. E nós sabemos todos aqui que não há nada para elas. Entretanto, estamos lá a definir estratégias de mobilização. Lembra-se que eu comecei dizendo, a Amílcar Cabral diz que ninguém vai participar para ideias, para coisas abstratas. Todo mundo vai aqui participar. Todos nós saímos das nossas casas para aqui. Porque vamos discutir, mas há de haver um mata-bicho aqui. Há de haver um almoço aqui. E depois, no fim, há qualquer coisa que existe. E há o que para as comunidades? Há o que para as comunidades? Não há nada. Nós estamos num Estado que deixou as comunidades lá fora há muito tempo. O Estado está preocupado em si próprio, em se alimentar a si próprio. Não está aí para as comunidades. E nós estamos aqui, como esses, queremos mobilizar. E também não temos nada para dar às comunidades. Temos o quê? Não temos nada. Temos metodologias. Temos o quê? Não temos nada para dar às comunidades. As Nações Unidas, vejo aqui as Nações Unidas, disseram, ano antepassado, na celebração do 75º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, destacaram de uma forma muito clara este sentido do direito à dignidade. O direito que cada um tem à dignidade. Nós aqui na cidade de Maputo, está tudo, circula ali, temos internet, temos tudo isso. Somos cidadãos de primeira. E as comunidades têm o quê? Têm o quê? Recebem o quê de quem? Essa estou a perguntar. Recebem o quê de quem? O Estado é esse que não tem nada. Nós, sociedade civil, só temos metodologias, não temos nada. As empresas só extraem e vão. E elas, as comunidades. Num contexto onde o Estado moçambicano é aquele onde mais a população cresce. Os jovens crescem. Só para vos chocar um pouco. Quando nós ficamos independentes, tínhamos 10 milhões de moçambicanos, em 75. Começou a guerra, mesmo com a guerra nascemos. Quando terminou a guerra, éramos por aí 19 milhões de moçambicanos. Nas primeiras eleições, éramos 20 milhões. Hoje, ao fim de 3 décadas, somos quantos? 33 milhões ou 34 milhões de moçambicanos. Não vos espanta que apenas numa população de 35 milhões de moçambicanos, apenas 6 milhões vai votar. Acham que esses que não vão votar por quê? Porque não sabem que têm direito a votar. É porque não lhes interessa, porque não há nada através disso aí, não há nada para as pessoas. Esses que estamos a mobilizar são quais? Essas comunidades que queremos mobilizar são quais? São as que já participam ou as que não participam, porque acham que isso tudo é irrelevante para elas. Nós estamos numa sociedade, num Estado, que vivemos a agressão diária das comunidades dos seus mais básicos direitos. A agressão mais básica.
São violações sistemáticas dos direitos políticos e civis das comunidades, incluindo o direito à vida. Nós estamos aqui, eu não estava aqui ontem, estava de viagem. Eu não sei como começar a reunião, mas ano passado, nas eleições de ano passado, que as eleições são o momento mais alto da participação, o Estado moçambicano matou moçambicanos, a polícia saiu, matou. Não sei se fizeram aqui um momento de silêncio, de homenagens às pessoas, não sei se fizeram isso aí. Não sei se fizeram isso aí. Agora, se não fizeram, estamos a fazer o quê? Se nós estamos a dizer, vai participar, e as pessoas são mortas lá, no participar, e nós estamos aqui agora sentados a discutir, nem homenagear, estamos a fazer o quê? Estamos a fazer o quê? Haverá um outro ciclo, é 2000, o que é que vai acontecer? 2000 o quê? Lá 2028, 2029, onde mataram outros. Pessoal, estou a brincar. 2019 mataram Matavele. Nós continuamos, estamos aqui. 2000 e este de agora, de ano passado, mataram 500 pessoas, estamos aqui. 2028, 2029, vão matar outras 700, vamos continuar. Estamos a tratar de participação mesmo, ou estamos a tratar de nós? É ainda participação, estamos a tratar de nós. Estamos a tratar de nós. Estamos a tratar de nós. Falando das comunidades. Não estamos a tratar delas. Não estamos a tratar delas. Não vamos ser parte dessa estrutura de opressão às comunidades. Temos que parar de ser parte dessa estrutura de opressão às comunidades. Nós somos parte dessa equação. Somos parte dessa equação. Meus amigos, não quero me alongar, não tenho muito tempo. Só quero vos recordar uma coisa tão muito simples. Quando estamos aqui, há homens e mulheres lá na comunidade que perderam o direito à esperança. Que perderam o direito à esperança. Não confiam em nós, não confiam no Estado, não confiam nas empresas, só confiam no Deus dará. E nós estamos aqui, continuamos de fato de gravata, como representantes das comunidades. É tempo de pararmos e mudarmos isso. É tempo de pararmos e mudarmos isso. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Novunga, aos oradores, por esta primeira parte. Penso que conseguimos deixar as ideias essenciais. Eu não vou fazer nenhum resumo para ganharmos tempo. Já vamos 20 a 30 minutos além do que está no tempo normal. É claro que atrasamos, mas há necessidade de acertarmos os relógios. Espero que todos tenham tomado notas. E também acredito que, desde o primeiro orador até o último, houve muita clareza no que se pretendia transmitir. Vou pedir à organização, acredito que já tenham feito o levantamento dos que queiram falar. Vamos abrir espaço para intervenções. Podem ser comentários, perguntas. Peço que direcionem, caso tenham perguntas, e também agradecia que não falassem mais do que 1 minuto e meio. Por favor, vão muito direto ao que pretendem perguntar ou ao que pretendem comentar. Então, vamos fazer uma primeira ronda. Não sei se já temos inscrições de intervenções. Então temos a Júlia, vai iniciar, ou Júlio, desculpe. Depois segue a Zainab e o Milton.
Muito obrigado. Eu respondo em nome de Júlio Custódio. Eu fiquei muito feliz em primeiro conhecer o Dr. Nuvunga pessoalmente. Estou muito feliz. E eu vou diretamente no último painelista, que é o próprio Dr. Nuvunga, que falou sobre uma mulher e um homem, quando saem de casa, vão procurar o quê? Mas eu queria comentar na parte das organizações da sociedade civil. E por que nós criamos estas organizações? Servem para o quê? Então, como dizia o Dr. Nuvunga, que na verdade nós que estamos a viver de pele algumas situações ao nível das nossas comunidades, o que acontece lá é triste. Na verdade, já estamos esquecidos. E ontem eu comentei de que tem que haver uma interligação das ações das organizações da sociedade civil. Isto vai permitir a própria nossa segurança. Porque eu, como Júlio Custódio, e eu posso levantar um caso em que este caso pode mover o próprio distrito. E as autoridades governamentais, a política que fala mais alto, pode apontar que aquele é Júlio Custódio. Qual é a minha segurança? E quando acontece caso dentro da minha comunidade de assassinato, de perseguição, na verdade, e que se me acontece algo, nós não homenageamos o elemento que faz parte da nossa sociedade civil. Isso é triste. Isso é triste. E automaticamente o fechamento do espaço cívico cada vez mais vai ficar curto. E nós, como organizações internacionais e nacionais, pretendemos criar a participação ao nível daquelas comunidades. E as organizações nacionais e internacionais, quando chegam nas nossas comunidades, pretendem trabalhar com as organizações comunitárias de base. Mas não há segurança. E isso, na verdade, é uma reflexão que nós, como hoje neste congresso, devemos pensar e repensar para nos reinventarmos e nos planificarmos bem. É este congresso hoje que nós, como as organizações comunitárias de base, que sofremos as consequências diretas dos nossos políticos ou autoridades locais, vêm de nós para nós aqui. Então precisamos de nos reinventar e oferecerem segurança para nós que sempre estamos lá nas nossas comunidades. Porque, na verdade, não se participa onde que não existe nada. E há, frequentemente, a luta entre o governo e as organizações da sociedade civil nos veem nós como inimigos. E nós oferecemos esse trabalho de forma em que todos nós, como as organizações da sociedade civil reunidos nesta sala, pretendemos alcançar os interesses que nós defendemos diretamente das próprias comunidades. Então, é nesta sala onde que nós sempre pedimos que haver a interligação das ações das organizações internacionais e nacionais e as organizações comunitárias de base. Sem isso, automaticamente o nosso fechamento do espaço cívico será muito curto e não participamos e não ajudamos as nossas comunidades. Muito obrigado. Zainab? Zainab, falar 1 minuto e meio, tá bom? Tá certo. Yeah. Muito bom dia a todos e a todas. Obrigada pela consciência da palavra. Na verdade, eu quero parabenizar a todos os painelistas que apresentaram. Mas
eu agradeci também por estar é meu primeiro dia a participar do Congresso. Na verdade, eu quero falar em relação ao Dr. Nivunga, porque o que ele falou tocou até no fundo, porque é o que está a acontecer, na verdade, no distrito onde eu estou a viver. Não vou tocar na segurança porque há outros que falou, mas a realidade é de que o que está a acontecer é de que há uma zona que está a se explorar áreas pesadas. Nesse contexto, a empresa e assim como o governo, até a sociedade civil, ou posso dizer nós como sociedade civil, já a comunidade é aquilo que se diz que não confia. Isso é verdade porque nesses últimos dias a comunidade já não quer nem ouvir nem o governo, nem ouvir nem aquele que é a empresa. Eles só querem fazer, eles fecham a estrada todos os dias, porque estão a dizer de que nós só vamos escutar, mas não trazemos ao resultado. Então, eu agradeci, por exemplo, desde que iniciou esse painel ontem, só estava a ouvir teorias, até os exemplos internacionais em relação aos exemplos nacionais, até o que vivemos a nossa realidade nas nossas comunidades. E eu agradeço isso ao Dr. Nivunga trazer a nós até esse contexto, né? Essa realidade para nós. Eu agradeço espero que todos que estão aqui e os outros que ficaram, que possam a trazer. Também, eu quero levantar um pouco a dizer de que só foram homenageados 3. Eu acredito por ter um nome talvez alto ou ter em relação à homenagem. Foram homenageados só 3. E esquecendo aqueles que, na verdade, nós estamos a dizer que estamos aqui a responder em nome dessas pessoas. Não foram homenageadas essas pessoas. Só 3 pessoas, porque são reconhecidos, ou talvez porque estudaram, têm cargo elevado, porque são doutor, eu já não sei. Mas, muito obrigada, essa era a minha visão. Podemos ouvir o Milton? Primeiro, meu nome é Malton Gervásio Ailo, venho da província do Niassa, distrito de Nipepe. Primeiro quero parabenizar as apresentações. Eu quero me aliar à minha colega que me antecede, quando dizia que ontem estávamos a ouvir conversas do estrangeiro, mas hoje o Dr. Nivunga trouxe a realidade nossa. Na verdade, eu levantei-me com uma questão. Na comunidade existe uma barreira mesmo entre a sociedade civil, o governo e as empresas. Eu vou falar a empresa que está no meu próprio distrito, chama-se DH Mine. É uma empresa que está a explorar grafite. O que está a acontecer é que estamos a ser barrados por causa das ações que a gente traz. Nos meses passados fizemos a advocacia e nesse momento que estou a falar, existem os gestores de algumas instituições que estão a responder tribunalmente. Mas na semana passada, desde que eu saí, estamos lá com uma consultora que queremos saber, será que a empresa está a fazer o direito para o reassentamento ou não? Porque recebemos muitas queixas por causa de não existência de, diríamos, justa indemnização. Então, estamos a querer fazer um inquérito. Fomos apresentar ao governo. Quando vamos à empresa, a empresa diz que todo documento está no governo. Quando vamos no governo, o governo diz isso quem faz é a empresa. De forma direita, como é que nós podemos ultrapassar essa barreira? O meu muito obrigado. Obrigado, Malton. Passe logo a Helena, que está aí perto. Aqui na primeira mesa. Bom dia a todas. Bom dia a todas. Os homens não respondem, estou a falar com as mulheres. Bom dia a todas.
Bom dia a todos. Obrigada. Minha Nali, acho que já sabe o que eu vou falar. Eu sou Helena, sou da Oxfam. Algumas pessoas me conhecem, trabalho na sociedade civil. Estou neste campo há mais ou menos 20 anos. E desde ontem tenho estado a ouvir questões que falamos há mais de 20 anos. Estamos a repeti-las. Mas a primeira questão que eu queria falar agora é sobre inclusão e participação. Representatividade também. A primeira impressão que eu tive sobre o Congresso, quando tive a primeira informação, é que podíamos muito bem chamar Congresso da Sociedade Civil para homens. O panfleto tinha 24 homens e 5 mulheres. Estou a ver pessoas abanar a cabeça. Eu queria trazer a reflexão a este ponto aqui. Será que nós aqui em Moçambique, na sociedade civil e fora dela, não temos mulheres capazes para completar um número de 14 mulheres para 15 homens? São 29 que estavam a fazer parte do panfleto. Olhei para a sala quando entrei ontem e vi que havia mais homens do que mulheres. E, mais uma vez, olhei e fiz a minha análise dos painéis desde ontem e vi realmente que há muito mais homens que mulheres. Mesmo quando procuramos fazer a representação geográfica, nós trazemos homens de algumas províncias para se sentarem no painel. Nós estamos a falar de inclusão, estamos a falar de participação. Isto tem a ver com um ponto que foi levantado ontem, que dizia que aquele ou aquela que tem um telhado de vidro não pode atirar pedras. Nós fazemos lobby e advocacia com instituições do governo. Eu estou numa mesa especial, estou aqui com partidos, estou aqui com representantes de algumas instituições públicas e nós questionamos sobre inclusão. Como é que nós estamos em termos de inclusão e representatividade? E não só falar de mulheres, falar de jovens. Temos organizações muito boas, representadas por jovens, geridas por jovens. Será que eles não têm espaço, não têm direito a esse espaço? Temos organizações que são dirigidas por jovens, mulheres, que têm mulheres feministas, jovens, quando falam, causam arrepios, porque falam do que sabem, falam de participação política, falam de consciência política. Então, eu queria chamar a atenção a este ponto muito importante. Foi levantado de forma leve ontem, mas é importante nós termos atenção. Quando nós pedimos algo, o que é que nós estamos a oferecer? A nossa casa está organizada. Quando saímos, nos arrumamos para ir para fora e falar da casa dos outros, das outras. Organizamos a nossa casa. Temos que parar de fazer o certo nas tabelas e sermos verdadeiros e verdadeiras. Isto me leva para a segunda questão. Num dos painéis, a Joago, representada pelo Sérgio Zimba, que está sentado daquele lado, um antigo trabalhador, funcionário, contribuinte da Oxfam também, levantou a questão de resgatarmos o propósito para o qual as organizações da sociedade civil existem. Por que é que existimos? Acho que nos esquecemos ao longo do caminho. A Oxfam tem uma componente muito forte de trabalhar com as organizações da sociedade civil e nós trabalhamos na capacitação destas organizações. E um dos pontos que para nós é importante é a governação interna. Como é que nós garantimos que estas organizações estão representadas por pessoas que velam pelos direitos e pelo propósito, pela missão dessas organizações? A competição que existe entre as organizações é importante, porque a competição traz qualidade. Mas o que nós assistimos, com alguma tristeza, é a falta de solidariedade, a corrida aos fundos e a perda daqueles que são os valores que são o alicerce da existência das organizações da sociedade civil. E foi dito aqui, em algum momento também, que algumas organizações da sociedade civil não representam ninguém. Representamos, sim, senhora. Eu não posso ir
a um doador e dizer que quero dinheiro para tratar dos meus interesses. Eu estou ali a representar um grupo. E não, isto não deve ser esquecido nunca. Então temos que aproveitar esse espaço para refletir. Será que nós estamos a ser verdadeiros e verdadeiras quando trabalhamos? Porque muitas de nós recebemos pelo trabalho que fazemos. Estamos a ser verdadeiros e verdadeiras quando recebemos os nossos salários. Estamos realmente a representar os interesses daquelas pessoas por causa das quais recebemos os fundos. Então, queria trazer estes 2 pontos. Tenho vários outros pontos, mas não vou falar porque já foram falados por outras pessoas e gostaria de dar oportunidade a outras pessoas para falarem. Muito obrigada. Não, obrigado. Obrigado, Helena. Queria saber se a Francisca está neste bloco, a Madalena também. Podem levantar a mão? Francisca, ótimo. Então, passe a Madalena e ao Francisco também. Muito bom dia e muito obrigada pela palavra. Bom, eu estou aqui desde ontem e achar este fórum bastante interessante. E hoje há elementos ainda mais interessantes. Mas eu queria dizer primeiro que a qualidade de um país mede-se pelo tipo de sociedade civil que tem. Então, um problema na sociedade civil é, no fundo, um problema de cada um de nós, independentemente da área aonde estejamos. Um dos grandes papéis da sociedade civil, a doutora esteve hoje a falar sobre o papel e a importância da sociedade civil, e nas minhas análises, um dos grandes papéis da sociedade civil é, de facto, ela suprir aonde o poder público não consegue suprir ou não consegue chegar. Mas neste momento, no nosso país, nós estamos a debater com uma situação que, de fato, o nosso Estado não consegue suprir, que tem a ver com uma renda digna para as famílias, uma subsistência digna para as famílias. As famílias encontram-se sem condições para suprir as suas necessidades. Estamos a falar dos altos índices do desemprego que vivenciamos desde as cidades até as comunidades mais recônditas. Eu penso que isso deveria ser um desafio da sociedade civil, porque à medida em que temos uma comunidade, uma sociedade, um pai ou uma mãe que sai ou que não consegue prover um sustento digno para as suas famílias, começamos a ter aqueles problemas que fazem a sociedade civil trabalhar neste momento, que é a fome, problemas de saúde, minorias marginalizadas. Começamos a ter vários focos de problemas, mas porque há um fator que é a raiz, que não está a ser tratado. Nós trabalhamos por cima das consequências e não verdadeiramente na raiz dos problemas. A raiz dos problemas é que essas pessoas não sabem como se sustentar. E é algo que eu acho que tem que ser levado em consideração pela sociedade civil e pensar no desafio da atualidade, desemprego e falta de renda, de um sustento digno para as famílias. No exterior, nos outros países, a sociedade, ou nos países desenvolvidos, a sociedade civil, ela é sustentada pelas próprias comunidades, é sustentada pelo governo, é sustentada pelas empresas, é sustentada pelas igrejas. Nós, porque somos um país pobre, de fato necessitamos de doação dos países mais desenvolvidos, mas isso abre-nos um campo muito grande de vulnerabilidade, em que muitas das vezes, enquanto atores da sociedade civil, acabamos sendo marginalizados, ou os atores da sociedade civil acabam sendo marginalizados. Estamos a falar, por exemplo, agora dessa situação que se falou muito bem no painel dos Estados Unidos, que de repente decide tirar ajuda quando quer, quando lhe apetece, guerras, catástrofes naturais.
Então, isso chama-nos a um desafio muito grande de reflexão enquanto atores da sociedade civil. Como sermos autossustentáveis, como sermos autossuficientes. E este é um dos grandes roles que vem no programa para este fórum. Eu acho que a sociedade civil, ela precisa ser, de fato, um espaço de capacitação. Ela precisa capacitar, não só a si, assim como capacitar as comunidades, mas não capacitações abstratas, não capacitações simplesmente em advocacia, em diplomacia e em políticas, em coisas que de fato não enchem a barriga, como estava a dizer aqui o Dr. Luvunga. Precisamos começar a pensar, enquanto sociedade civil, como capacitar as nossas comunidades para produzirem com aquilo que elas têm. A inovação que estamos a falar aqui não pode ser só uma inovação em termos de tecnologias, em termos da tecnologia europeia, daquilo que trouxeram para nós. Mas temos que encontrar um caminho de inovarmos com aquilo que nós temos, de inovarmos com a nossa cultura, de inovarmos com a nossa arte e levarmos a nossa sociedade a conseguir sobreviver com base nessa inovação. Sairmos de uma sociedade de consumo para sermos uma sociedade que produz, porque neste momento nós não produzimos. Então, sociedade civil, vamos pensar em caminhos para ajudar as comunidades a produzirem, porque não podemos depender do Estado, mas o papel da sociedade civil é suprir aquilo que o Estado não consegue suprir. Então, como é que vamos fazer quanto ao desemprego, quanto à falta de renda para ter uma vida condigna? Não podemos também viver sempre no espírito da mão estendida. É o que estamos sempre a criticar o nosso governo, porque vive de mão estendida. Como é que nós podemos ser autossuficientes, proativos? Como é que nós podemos pensar de forma inovadora e criativa com os recursos que temos? E mesmo para finalizar, eu queria dizer que quanto mais fortes as nossas comunidades forem, mais forte a sociedade civil poderá ser. Porque de igual modo, quando as nossas comunidades forem fortes, se nós conseguirmos sentar, pensar criativamente em instrumentos para a nossa comunidade começar a render, essa comunidade vai começar a nos ajudar. Essa comunidade vai começar a apoiar a sociedade civil. Essa comunidade vai começar a ser os empresários que estamos à procura. Vai começar a ser o patrocinador das nossas iniciativas. E muito obrigada. Obrigado. Vou pedir para que as próximas intervenções, a benefício do tempo, sejam mais curtas. Eu sei que temos muito a explicar, muito a partilhar, mas precisamos ganhar tempo e dar espaço aos outros. Temos muitas inscrições aqui, não vamos conseguir atender a todas, mas cada um, quando intervir, tem que considerar o tempo e a necessidade de deixar espaço para os outros. O Francisco ainda vai intervir? Por favor, peço que seja muito breve mesmo. Muito obrigado. Eu não sou Francisco, sou Felipe Júlio Mandiano. É assim, eu Felipe, desde ontem fiz uma pergunta. Todos nós falamos das comunidades, nós somos quem? Estamos a trabalhar para as comunidades, nós somos quem? Pois estamos a trabalhar para os outros. E estamos a dizer, bem disse o doutor Luvunga, nós não estamos a fazer nada, então os doadores devem tirar o dinheiro. Se nos dão o dinheiro e nós não estamos a fazer nada, então por que estamos a receber dinheiro? Ou aquilo que estamos a fazer é pouco, devemos fazer mais. Eu penso que são duas coisas diferentes, no meu entendimento. Eu penso que nós estamos a fazer muito, mas estamos a fazer alguma coisa, mas o que nós temos que fazer muito. Dizer que nós estamos a fazer nada, então estamos a gastar dinheiro de borla. Esse é o meu entendimento. 2, nós, em Gaza, recebemos uma delegação vindo aqui em Maputo, levamos para Ndindiza. Quando chegaram lá, vindo de Maputo, disseram que lá era zona recôndita. É zona recôndita de onde para onde? Quando nós saímos de lá de Ndindiza para aqui, utilizamos a mesma estrada que Vossa Excelência utiliza daqui para lá. Mas chegam lá e é zona recôndita.
Nós, sociedade civil, estamos a dizer, Dindis é zona recôndita. Deu côndita de onde para onde? Então, nós mesmos, é que estamos nos deixar a nós mesmos. Eu penso que o problema, em algum momento, está conosco, não está com os outros. Nós, quando saímos lá de Dindiza, lá, Mxenguentava, lá, Mabote, lá, nunca dissemos que vamos a Maputo, que Maputo é uma zona recôndita. Só Vossa Excelência, quando saem daqui para lá, dizem que é zona recôndita lá onde nós estamos. Eu penso que nós estamos a fazer alguma coisa. Se não estivéssemos a fazer nada, nós não estaríamos aqui. Mesmo aquilo que está melhorando, sei que está melhorando. Se a sociedade civil não estivesse a fazer nada, o governo estivesse a trabalhar sozinho, eu não sei onde estaríamos. Eu penso que temos que fazer esforço de melhorar a nossa intervenção. Os fundos que nós temos a receber devem ir diretamente para lá. Lá onde estamos nós, os vinhos de zonas recônditas, devem ir para lá. Provavelmente, se nós vamos a algumas organizações ver os fundos que recebem e aquilo que chega lá, a nós que estamos lá, nas zonas recônditas, provavelmente é migalha. Então, eu queria fazer apelo aqui, que realmente tudo aquilo que nós fazemos tem que ir lá, nas zonas recônditas. Muito obrigado. Obrigado. Vou admitir mais duas das tantas que eu tenho aqui. Inicialmente deste lado. Não é? Por favor, passem o microfone aos colegas. Mas não falem muito. Sim. Muito bom dia a todos e a todas. Meu nome é Francisco, sou do programa Boa Governação Financeira da Cooperação Alemã. Eu gostaria de fazer aqui uma breve reflexão e deixar uma dúvida ao professor Adriano Novunga. A minha reflexão sobre a participação, eu penso que qualquer reflexão sobre a participação ela deve considerar dois planos. O primeiro, o plano legal e a efetivação prática disto. Eu me explico. O quadro legal prevê o direito de participação cidadã e, ao mesmo tempo, estabelece os mecanismos de participação, como os conselhos consultivos e outros fóruns. No entanto, eu penso que há um grande desafio estrutural, que é a ausência de mecanismos formais que vinculam as contribuições dos cidadãos aos processos de tomada de decisão, aos documentos finais. Por exemplo, neste momento, a nível municipal, os conselhos municipais estão no processo de elaboração dos planos orçamentais para 2025. Observa-se que há momentos de auscultação pública, mas percebe-se também que essas contribuições dos cidadãos não são consideradas nos documentos finais. Eu penso que precisamos refletir sobre como é que a sociedade civil pode contribuir para reforçar essa ligação entre os mecanismos formais e os processos de tomada de decisão, porque percebe-se que depois desses processos o cidadão fica frustrado e começa a desacreditar nos processos convencionais de participação política. Então, referindo à minha questão, que é direcionada ao professor Novunga, só para não ser repetitivo e por economia de tempo, eu gostaria de saber como é que as organizações da sociedade civil podem contribuir de modo a que haja essa ligação entre os mecanismos formais de tomada de decisão e os processos de formulação de políticas públicas, para que não seja apenas uma contribuição simbólica e que essas contribuições sejam vinculativas aos documentos finais. Muito obrigado.
Muito obrigado. O meu nome é António Mate. Quero também juntar-me a este painel de discussão. Eu queria trazer aqui uma perspectiva que considero uma perspectiva do fundo, não é? Que era importante nós percebermos a gênese da fundação e da construção da sociedade civil. Existem algumas abordagens que dizem que esta construção sai de fora para dentro. Ainda ontem o Dr. Jaime Macuan trazia uma perspectiva de construção ideológica da sociedade civil nos moldes desta percepção de fora para dentro. Este é o momento de arrumarmos a casa e, através de transformações mais progressistas, termos esta visão de que é preciso criarmos uma ruptura no paradigma e começarmos a promover transformações que partam de dentro, já não de fora para dentro. Esta é uma perspectiva que pode ajudar a melhorar a direção e o caminho da sociedade civil. Cortar o financiamento sobre os parceiros, não. É importante que ajuda ao financiamento às organizações da sociedade civil continue. O mais importante é perceber se ajuda ao financiamento às organizações da sociedade civil está a criar impacto nos programas de desenvolvimento a nível das comunidades e se esses interesses de ajuda, eles vão, de facto, orientar o interesse das comunidades. É preciso olhar a sociedade civil no tempo e no espaço. Houve muita evolução, as questões conjunturais devem ser analisadas, mas nunca esquecermos sobre o fundamento, sobre a gênese de construção da sociedade civil e vermos de que forma é que nós podemos construir uma sociedade civil que parte de dentro e que possa, de fato, trazer um espelho daquilo que são os grandes desafios que temos a nível do país. E, por último, olhar a estrutura de governação, vis-a-vis, a estrutura de governação das organizações da sociedade civil e não criar forças conflituantes, mas sinergias que, de fato, tragam um elemento de confiança para que essas forças de funcionamento do governo, nos seus vários níveis, e a estrutura de governação da sociedade civil, elas possam conciliar-se entre si para melhorar a direção que o país precisa e que a nação precisa. Obrigado. Muito obrigado. Peço à equipe técnica para informar ao César que vai falar dentro de 3 minutos e puxem a ele para a tela. O que eu vou fazer é que nós só temos umas 3 questões para o professor Novunga e tivemos contribuições e comentários. Então vou dar a Lina para começar das intervenções. Tem 3 minutos. O Hermenegildo também 3 minutos. E depois desses 3 minutos, dentro de 6 minutos, peço para garantirem que o nosso amigo César possa entrar e fazer também os seus comentários. Então vou começar com a Lina e depois passo o microfone. Obrigada pelas intervenções e contribuições. Bom, maioritariamente, na verdade, foram questões de reflexão que saíram e contribuições, reconhecendo que a sociedade civil é um espaço público de governação, onde o cidadão pode participar e deve ter consciência disso para poder efetivamente participar. E algumas das formas que o cidadão encontra para poder participar é efetivamente organizar-se em grupos que sejam formais, em grupos informais, para que possa fazer ouvir a sua voz, para que possa também contribuir como cidadão na edificação do Estado e também, principalmente, na melhoria da qualidade de vida. Houve aqui reflexões muito interessantes. Eu vou puxar um pouco para o lado da intervenção que eu fiz sobre a capacidade das organizações da sociedade civil. Enquanto nós não investirmos para a melhoria da nossa capacidade, teremos grandes desafios. Sabemos qual é a missão da nossa organização e a visão e os valores. Fazemos assembleias gerais para discutir a vida das organizações. Dizemos muitas vezes que não temos recursos, mas sabemos, por exemplo, que
grupos como igrejas realizam conferências e ninguém os financia, encontram formas de financiar. As estruturas que colocamos lá estão nos estatutos, para aqueles que têm estatutos, falando do lado formal. Estão efetivamente a funcionar ou é simplesmente uma cópia para formalizar e que fica lá? Então, nós temos que ter a consciência que tudo isso tem que funcionar. A razão pela qual nós existimos, a forma como nós fazemos efetivamente essa nossa razão de existência materializar-se e a questão da mobilização e participação. Eu continuo a apostar que vale a pena nós falarmos da mobilização e da participação, porque só aí é que temos, como muitos aqui disseram, cada vez mais a voz daquele que está lá na comunidade e que precisa ser servido. E nós, sim, somos parte da comunidade, concordando com o que um dos intervenientes aqui disse. Muito obrigada. Bom, muitíssimo obrigado. Permitam-me dizer que, na verdade, o que eu pretendia ressaltar é que nas organizações da sociedade civil, desde o seu início até hoje, eu penso que há muita coisa boa, não é? E alguém estava aqui a dizer, é se nos imaginarmos se as organizações da sociedade civil não existissem. Portanto, é necessário também termos a coragem de reconhecer que somos parte dessa transformação, somos parte dessa sociedade, no conjunto de transformações que temos dado nossa contribuição, e se calhar até vou propor que no outro congresso possamos trazer evidências através de estudo mesmo, qual é o impacto das organizações da sociedade civil até hoje, né, dentro das nossas sociedades. Eu penso que isso é extremamente positivo, isto para nos permitir também não trazermos apenas narrativas de autoflagelação, mas também narrativas que nos permitem celebrar aquilo que é a nossa conquista, aquilo que são as nossas contribuições. Eu penso que isso seria extremamente positivo. Por outro lado também, eu olho se calhar as comunidades de forma muito romântica, não? Eu olho as comunidades não de forma muito mecânica, para mim são orgânicas, elas têm a responsabilidade também de se esforçar e definir seu próprio destino. São agentes de desenvolvimento que nós temos lá, são homens e mulheres que lutam também para poder desenvolver. E nós os outros, se damos alguma contribuição nas nossas comunidades das quais nós fazemos parte, é no sentido de reduzir cada vez mais obstáculos e permitir que os esforços que eles fazem, de facto, lhes levam ao sucesso que eles almejam. Portanto, eu não olho muito na perspectiva de o nosso mandato é oferecer ou dar às comunidades isto e aquilo outro. Eu acho que essa é uma visão que não é muito construtiva, é muito, na minha perspectiva, mutiladora. Mas, claro, nós temos toda a responsabilidade de garantir que, pelo menos daquilo que nós recebemos, a responsabilidade é criar um ambiente favorável, onde temos menos, por exemplo, temos menos corrupção, não é? Criamos um ambiente onde temos menos violações, por exemplo, dos direitos humanos, para que as pessoas possam ter esse direito à esperança, por aí em diante. Eu penso que é basicamente isto que é a nossa responsabilidade e não substituir aquilo que é a função das comunidades, mas uma vez de que nós também fazemos parte. E por último também, eu penso que também, olha, existe uma responsabilidade a nível global, que é muito materializada dentro dos princípios da OCDE, onde os países desenvolvidos, não é, têm uma responsabilidade ética de disponibilizar uma determinada percentagem do seu rendimento para os países que ainda estão -se a debater com os desafios de desenvolvimento. Agora, nós os outros somos beneficiários na perspectiva de podemos contar com aqueles recursos para fazermos também, ou para fortalecermos a nossa capacidade de intervenção. Eu penso que aqui a questão é, nós não temos que olhar para nós como ultradependentes disto, mas olhar apenas como mais uma alternativa que é colocada para nós de recursos para podermos fazer utilização nessa nossa guerra de criar condições, mais uma vez, para que os homens e mulheres que fazem parte da mesma sociedade onde nós estamos, nos esforços que fazem, pelo menos logrem o sucesso, consigam melhorar as suas condições de vida, tal como todos nós aqui pretendemos fazer. Muito obrigado. O meu comentário final
diria que a inovação organizacional deve visar sempre o fortalecimento, a sustentabilidade, a visibilidade da ação que nós desenvolvemos. E sendo as comunidades onde nós intervimos uma instituição, uma organização, elas têm seus pilares que precisam ser valorizados. Por isso que sempre que temos o pensamento de ir à comunidade e introduzirmos ações inovadoras, essa inovação deve ser dialogante com aquilo que é o local, o cultural. Os modelos que nós levamos para lá devem ser dialogantes para fortalecer essas mesmas comunidades. Então, se levamos uma inovação para fragilizar, não vale a pena levarmos, porque estaremos a enterrar esse dinheiro num enorme buraco. Por isso, pensemos sempre que modelos levamos, como conciliamos e como fortalecemos essa mesma comunidade. Obrigado. Não, muito obrigado pelos comentários e pelas perguntas colocadas. O primeiro ponto tem que ver com essa ideia de impacto de que nós falamos, escrevemos nos relatórios. Isso tudo é inútil, esse impacto que escrevemos. Nos últimos 10 anos, na governação do Nilce, quando Guebuza entrou no poder, saiu, Moçambique tinha 65% da população moçambicana, tínhamos 45% da população moçambicana abaixo da linha da pobreza. Quando o Nilce sai, temos 65% da população abaixo da linha da pobreza. Ou seja, a governação do presidente Nilce empurrou 10 milhões de moçambicanos para baixo da linha da pobreza. Significa que em 10 anos o Estado moçambicano gerou 10 milhões de moçambicanos vivendo abaixo da linha da pobreza. Mas se olharmos para os relatórios das organizações que trabalham as comunidades, dizem que tem impacto positivo. É onde esse impacto aí? É aonde esse seu impacto? Sim. Nesse mesmo tempo, a governação gerou milhões para a linha da pobreza. Podemos mostrar esse impacto e aonde? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto. Desde que mataram Matavele, conheceram Matavele, não? Nosso colega aqui. Conheceram Matavele? Desde que o Estado matou Matavele, até a essas 500 pessoas que o Estado matou agora, nós da sociedade civil conseguimos esconder. Nós conseguimos ali esconder e tal, etc. Mas o Estado matou moçambicanos. Afinal, são quais esses que você está a defender? Que são eles, e nunca... Faz-me compreender aqui, agora no tempo das eleições, nós conseguimos esconder lá no distrito, na comunidade, onde a polícia ICIR ou Cernic matou pessoas. Entretanto, contigo não houve nem um arranhão, não houve nada, nem um fio de cabelo foi cortado. Então estava escondido nesse tempo que a população estava a ser violentada pelas forças de defesa e segurança. Significa que você não estava na chuva a defender as pessoas. Essa ideia de ser da sociedade civil não é para fazer um relatório estando em casa, abrir a janela e ver ali e, olha, dizer que não, está ali a fazer. Não, você tem que estar onde está a população, está a sua comunidade. Você tem que estar onde está a sua comunidade.
Só estamos nós a reportar as violações, os abusos do Estado perante os outros. Somos bons a citar o relatório da Cívicos, que diz que o espaço cívico em Moçambique saiu de obstruído para agressivo, para aquele que oprime. Entretanto, só oprime aos outros. Você está bem. Que situação é essa do Estado moçambicano que é autoritário? Tem a polícia de que temos medo, porque mata. Mas você, da sociedade civil, que é o defensor do povo, você está bem nos grandes seminários com esse Estado. Mas a população tem medo desse Estado, mas você está bem com esse Estado. Qual é essa outra população que você está a defender, afinal? Quando dissemos que somos defensores de direitos humanos, você não é para abrir a janela e contar o sofrimento da população lá fora. Tem que estar lá fora. Mas contigo não acontece nada. Só acontece com a população e até é premiado pelo Estado. Este mesmo Estado que você diz que é repressivo, que é autoritário, que dispara para matar. Então, quando somos verdadeiramente representantes da população, temos que estar lá com a população. A mim agride-me bastante esta ideia de estamos aqui, daqui vamos sair e aquelas pessoas que foram mortas, já nos esquecemos delas. E nós voltamos a escrever um documento para ir buscar financiamento para mobilizar a população para ir participar. Isso me agride bastante, isso aí. Então, se nós estamos para mobilizar a população, e eu digo, estamos a mobilizar a população, dizia aqui, perguntava, quais são os mecanismos para a participação efetiva? Qual é essa participação, meu amigo? Os funcionários públicos estão de greve porque não têm salário. Os enfermeiros estão de greve. Os médicos estão de greve. Os professores estão aí. Todos estão. É para participarem o quê? O homem do OCS perguntava sobre a participação da sociedade civil nas políticas públicas. São quais essas políticas públicas, irmão? Num estado onde está todo mundo de greve, são quais as políticas públicas? Num estado onde 75% do que se cobra da receita é para pagar salário, são quais essas políticas públicas, irmão? Houve tempo aqui em que a participação tinha significado, o tempo dos quantos? É 7 milhões, não é verdade? Havia 7 milhões para as pessoas estarem ali, organizarem-se, participar, havia alguma coisa. Comiam aqui em Maputo, mas também a comunidade tinha alguma coisa ali, tinha algum chancha ali. Agora está onde isso, irmão? Os administradores do distrito eram grandes chefes porque havia coisa real. Hoje não tem combustível o administrador para sair de casa para o gabinete. Qual essa participação, irmão? Estamos a mobilizar a população para ir participar em o quê? Volto para essa questão do direito à dignidade da população. Nós, muitas das vezes, promovemos indignidade, hein? Não promovemos a dignidade da população. Nós, muitas das vezes, promovemos a indignidade da população. Tiramos as pessoas, movimentamos-las para coisas que sabemos que substantivamente não tem nada para a população. Apenas é para estar bonito no relatório, o nosso. Onde no quadro geral, dia após dia, são milhões que estão a ser empurrados para a pobreza. Mas nós escrevemos um relatório que não, isto aqui está a ficar bom. Não é verdade. Este é um congresso para falarmos dessas coisas abertamente. A não que eu tinha me enganado. Muito obrigado. Muito obrigado pela paciência. Sei que, apesar de estar a trabalhar numa organização que defende liberdades de expressão, mas o COSINC também tem que me poupar disso. Porque quando me coloca como moderador, me obriga a usar uma tesoura que contraria o que eu digo na esfera pública. Então, por favor, poupe-me sempre dessas tarefas, porque depois
soa mal, né? Tenho muitos amigos que se inscreveram. Foi a regra que usei, tirar os meus amigos das intervenções. Então, mas depois vamos tratar o assunto noutros fóruns. Quero acreditar que conseguimos cumprir com o tempo. Vou devolver a palavra ao mestre de cerimônias e agradecer também aos painelistas pela paciência e terem aceito as reduções do tempo que eu fui fazendo. Mais uma vez, obrigado a todos e a todas. Muito obrigado. Queria pedir mais uma salva de palmas para o nosso painel. Muito obrigado. E queria pedir desculpas também ao Ernesto Nhanala por ter lhe atribuído essa responsabilidade muito grande de usar tesouras, lâminas, katanas para controlar o tempo, que era extremamente difícil e temos consciência disso. Creio que foram aqui feitas abordagens muito interessantes, voltadas para a sustentabilidade, as competências necessárias para tornar mais impactante e sustentável as organizações da sociedade civil. Debates muito intensos, inclusive sobre esta questão das comunidades, a percepção de que não podemos nos excluir da comunidade, somos comunidade também, e parece-nos que há muitas comunidades, não é? Portanto, vamos fazer um pequeno intervalo de 15 minutos, mesmo apenas para reforçarmos, bebermos uma água e fazermos o nosso networking, e dentro de 15 minutos voltamos para o último painel, que também vai ser bastante intenso. Vamos ter muitos ativistas sociais a partilharem as suas experiências e suas perspectivas em relação à sociedade civil. Mais uma vez, muito obrigado e voltamos dentro de 15 minutos. Também queremos agradecer ao pessoal que está a nos acompanhar nas plataformas digitais, Facebook e outras, pela disponibilidade